Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E esta semana vamos falar sobre consciência corporal, este veículo que nos mantém aqui firmes na Terra e que nós queremos muito bem cuidar dele. Então, para isso, nós hoje temos aqui uma convidada, ela é professora de yoga, ela tem formação, faz formação contínua em dança, e tem ainda aqui uns pozinhos de leitura da aura, human design, que ela certamente também traz para os seus acompanhamentos individuais. Vamos falar sobre corpo, mente e espírito, tudo num só, tudo neste veículo, e para isso temos aqui Inês Suplino. Bem-vinda, Inês. Obrigada, querida Vanessa. Muito grata de aqui estar. É uma honra ter-te aqui connosco e com um tema tão importante e que às vezes é bem esquecido, não é? Que é o cuidar do nosso corpo. Que, como falávamos há pouco, não é? Não é só pôr cremes na cara, não é só cuidar das rugas nem da aparência. Temos que ter aqui uma consciência corporal, não é? O que é esta consciência corporal em específico na mulher adulta? Então, Vanessa, vamos lá. É um tema que me apaixona, não é? E estivemos a falar as duas um bocadinho sobre isso mesmo. Vamos dizer, ou começar por dizer que que o corpo é um veículo, não é? Ou seja, se eu acreditar e se eu partir do princípio, e se calhar a maior parte aqui das meninas que te ouvem, das mulheres que te ouvem, podem até acreditar em reencarnação, em alma, então eu parto do princípio, ou do pressuposto, que este corpo que eu hoje tenho enquanto Inês, que tu tens enquanto Vanessa, é um veículo, não é? Portanto, ele tem um início, ele terá um término, um fim, que é iminente, não é? Em qualquer momento, digamos assim. Então existe algo que vai para além desse corpo, podemos chamar alma, espírito, não é? Temos a nossa aura, algo também me apaixona através da leitura de aura. Então, se o corpo é este veículo, no que é que eu estou a trazer na minha vida? Nós tínhamos, digamos que o nosso corpo, ao longo, se calhar, não é, da evolução, sobretudo Homo sapiens sapiens, o corpo era muito necessário e era muito utilizado, sobretudo em termos de sobrevivência, não é? Para deslocamento, onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu não estou, o contacto com o outro, a comunicação, se calhar até muito mais corporal do que, digamos que linguística, não é? Por assim dizer. E pós-revolução industrial as coisas mudaram e continuam a mudar agora, sobretudo com a questão da inteligência artificial. Então o corpo passou a ser este veículo em que eu uso e muitas vezes abuso dele, sem ter realmente a consciência do que é que eu estou a fazer com ele, ou melhor ainda, para onde é que eu quero levar. Não é? Se é um veículo, pressupõe que existe um início e um fim, não é? Um destino. Então no que é que eu pretendo ou como é que eu pretendo fazer a evolução deste meu corpo. Sobretudo então, pós-revolução industrial, estamos em pleno século XXI agora neste caso, e há uma preocupação tão grande pela questão, não é, da saúde mental, pela questão das nossas emoções, regulação emocional, e aí faz um contacto ainda mais direto ao corpo, mas não deixa de ser um âmbito ou outro corpo, digamos assim, não o nosso corpo físico totalmente, e temos esta até depois a espiritualidade, não é? E a questão da espiritualidade em cada uma de nós. E isso faz com que este corpo, que é tão básico, muitas vezes seja deixado para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E muitas vezes olhamos para ele num ponto de vista muito superficial, não é? Como tu dizias, ok, vou se calhar, eu trato de mim porque eu não quero envelhecer, não é? Sobretudo se falamos aqui da mulher pós 35 anos, é mesmo nesta altura que costumamos ter ainda mais cuidado com o nosso corpo, ou vou procurar ter uma alimentação equilibrada, 3, 4 vezes por semana ir ao ginásio, e ainda assim, se calhar, eu não estou a dar importância ao meu corpo. E se calhar tu dirás, "Ai, mas como? Como assim? Não é? Porque toda a atenção está lá. A questão é que esta consciência corporal é tão subtil, e isso é algo que eu passo às minhas clientes. Nós somos uma espécie incrível. E isto é quase um enredo, não é? Esta comunicação que é ao segundo entre o nosso corpo, as nossas emoções, aquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a fazer, faz com que das duas uma, ou eu estou em alinhamento, e isto implica que eu penso a mesma coisa que eu quero fazer
E essa é a mesma coisa que eu digo e que acabo por fazer, não é? Por colocar na realidade, e aí eu estou em alinhamento, ou eu estou em desalinhamento completo, porque eu quero uma coisa, mas eu digo outra e eu acabo por fazer outra por pressão da sociedade ou porque se calhar nem sei muito bem o que é que eu quero. E digamos que o corpo é que sofre, e muitas vezes o corpo sofre no fim, na reta final. As doenças começam na nossa energia, está provado, e elas depois chegam até ao nosso corpo físico. E quando o nosso corpo físico fala, acaba por ser, se calhar, às vezes, não é que seja tarde, mas sinais que são muito importantes levar em conta. Portanto, o corpo fala connosco 100% e a toda a hora. Então, o que é que nos falta aí, não é? Nós já cuidamos do nosso corpo, hidratamos a nossa pele, temos cuidados para a alimentação, vamos 3, 4 vezes ao ginásio. O que é que falta? Muitas vezes falta. Pode haver 2 questões que faltam, Vanessa, na minha opinião e daquilo que eu tenho estudado, o que eu tenho experienciado comigo própria, com mulheres à minha volta, sejam amigas, família, clientes. Às vezes falta a coragem. Então digamos que, hum, o maior medo de todos é o medo da morte, não é? E com o medo da morte vai o medo de eu sair da zona de conforto e o medo de eu fazer algo se eu não tenho bem a certeza como é que vai correr, não é? Eu com 2 medos meus, que eram muito grandes, por exemplo, tudo o que era medo de inversões, ginástica, para mim a ginástica eram aulas de terror quando eu era miúda, assim, era qualquer coisa que eu dizia: "Não, não, não, não me ponham aqui", montanhas russas, ou seja, tudo o que era sair do meu campo seguro era algo que me deixava mesmo muito insegura só de pensar, nem era preciso eu fazer, porque depois eu não chegava a fazer mesmo. E é aos meus 34, 35 anos que eu faço esta transição para começar a perceber que a cura não está só na minha alma, ou não está só nas minhas emoções, eu tenho que ir ao corpo. Então, que medos é que o meu corpo tem que me vão ajudar a desbloquear algo na minha vida? E quando eu começo a minha jornada de handstand e treinar a tal, não é? Começa a minha formação contínua de dança com uma professora especializada e começo a sair da minha zona de conforto, a minha confiança sobe automaticamente. A minha confiança sobe e, e digamos que a voz do meu corpo também se torna mais alta. Então a conexão passa a ser maior, porque tu não é que, bem, tu sais da zona de conforto, não é? Ouves o teu medo, mas ainda assim algo te chama e depois as coisas acabam por acontecer. Então eu diria, esta é uma das questões, é às vezes o medo interrompe-nos o processo. E quando eu comecei nesse processo eu própria, culminou, não é, a ter coragem de saltar de paraquedas, que era algo impensável para mim, que fiz nos meus 39 anos, hum, a sensação que eu tive nessa foi: "Eu sou capaz de tudo o que eu quiser". E se calhar e eu já fiz muitos anos de psicoterapia, de psicanálise, e o embodiment acontece no body, acontece no corpo. Então, muitas vezes aquilo que aprendemos na mente, estudamos e sim, quando acontece, não é? Eu andei na montanha russa mais rápida do mundo, que é Abu Dhabi. Não sei se voltava, mas aquela sensação no final é indescritível. É do género, eu consigo, oh uau, se eu consigo isto, então eu consigo tudo. Então, o corpo traz isto, não é? Muitas vezes no outro lado do medo. A segunda questão que pode acontecer aqui às vezes é quando nós não temos consciência e quando não ouvimos. Imagina, ok, recorrentemente dói-me a cabeça, então em vez de eu procurar a causa, ok, tomo um comprimido, acho que é de qualquer coisa e fico por aí, não é? Ou hum, há uma dor, há uma doença que aparece. Então eu tenho 2 hipóteses, eu ignoro, e muitas de nós às vezes ignoramos, porque é mais fácil, não é? E se falamos na saúde da mulher, falamos em quistes, em miomas, eu própria já passei por uma situação, hum, de ter contraído HPV, portanto o vírus que pode evoluir para o cancro do colo do útero, e há sempre 2 hipóteses, não é? Eu posso morrer de medo e não fazer nada, não é? Que é o contrário quase, que é um tipo de hipocondrismo, ou eu posso, ok, confiar a 100% nos médicos, foi o que eu fiz numa primeira fase, e não correu bem, ou eu posso depois ouvir-me e pensar: "O que é que" até me estou a arrepiar agora, "o que é que faz sentido para mim?", não é? Como é que a minha cura pode ser? O que é que o meu corpo me está a dizer? Não é porque eu encontrei HPV, não é porque me apareceu leucemia, não é porque qualquer coisa, é o corpo, não é? É o corpo a comunicar comigo, e quando nós percebemos
O corpo comunica comigo porque eu estou numa situação difícil, não é? No caso da leucemia, doenças autoimunes, é porque eu não estou a conseguir ser eu própria, portanto o eu sente não se sente, então vem nesse formato, não é? O HPV e o nosso cérvix é muito idêntico nas nossas cordas vocais. Pode haver aqui a questão: será que eu consigo exprimir, expressar realmente quem sou? Ou seja, o corpo fala, mas ele não quer que eu lhe dê comprimidos e o trate dessa forma apenas, não é? Ele quer este contacto que nós mulheres conseguimos tão bem, este cuidado, não é? Mas o que é que tu precisas? O que é que será? O que é que não será? Então, eu acho que este é aquilo que às vezes nos pode faltar, porque há pressa no dia a dia, porque não temos tempo, porque a amiga disse, ou porque a mãe costumava fazer isto, tudo pode nos deixar nesta situação de não nos conseguirmos realmente ouvir. Isto pelo menos Olha, na minha experiência, não é? eu estou a ouvir e estou já aqui a fazer inúmeras associações, não é? Até foste buscar aqui as questões das doenças autoimunes, não é? E falaste muito bem, uma doença autoimune, no fundo, é o nosso corpo a reagir contra nós mesmos, não é? Já. Falaste também do HPV, e o HPV é o vírus do HPV, 80% da população tem, ponto final. Estima-se, as estatísticas são de 80%, depois vai depender das estirpes, qual é que tu tens. Há centenas, não é? Há umas que causam cancro, há outras que simplesmente causam cravos, né? Os chamados cravos é HPV. Uhum. E nunca vão evoluir para uma situação oncológica. Mas as pessoas é tal e qual como o herpes, são vírus chamados vírus oportunistas, então eles podem estar, eles alojam-se no teu sistema nervoso, é lá que eles ficam alojados, e eles vão atuar ou não, consoante o teu estado, né? Consoante o teu estado imunológico, que tem uma elevada relação com o teu estado psicológico, que tem uma elevada relação com o teu corpo. O corpo Exatamente. tem memória e o corpo aloja trauma, o corpo aloja emoções, não é? E sabe, às vezes as pessoas, e vou só fazer isto porque realmente é interessante, que é, as pessoas, toda a gente sabe que as contrações, né, na nuca, Uhum. os ombros é stress, mas ninguém associa que, ok, o stress então aloja-se no corpo. E da mesma maneira que se aloja aqui, aloja-se na lombar, da mesma maneira que é o stress que se aloja aqui, uma emoção se pode alojar na anca, se pode alojar em qualquer lado do teu corpo, mas as pessoas não pensam nisso, né? Não conseguem ir generalizar, é quase que não generalizam isso. E eu achei muito curioso tu falares, quando eu saí daquela montanha russa, eu senti que eu sou capaz. Uhum. Uhum. Quando tu te apercebes que os limites do teu corpo, obviamente dentro do que é razoável, não é óbvio, mas os limites do teu corpo és tu que o colocas. Uhum. E isto lembrou-me, num retiro que eu fiz com o Khalid, uma das coisas que nós fazíamos era, nós dobrávamos uma barra de aço com o Uhum. pescoço. E eu só dizia assim, eu fiquei para o último, eu só dizia assim, eu não faço aquilo. Não, eu vou ficar sem pescoço, eu vou morrer, eu vou parar ao hospital, eu não faço aquilo. Estamos a falar de uma barra de aço, sei lá, eu tenho ali, mas agora não vou levantar, ai, que quase meio centímetro de espessura, ou mais, talvez uns 7, 8 milímetros de espessura comprida, e tu tinhas que dobrar aquilo com outra pessoa, só tinhas a barra aqui, tinhas que caminhar com isto aqui, sabes? E eu não vou, não. E mesmo assim eu via as pessoas a irem e a conseguirem, e eu não, mas eu não vou conseguir. E eu não vou. Até que uma pessoa que estava lá, que já tinha feito, chegou ao pé de mim e disse: queres que eu faça contigo? E eu, olha, ok, eu vou. A sensação, quando tu terminas e pensas, é possível. Eu estava a colocar este limite a mim mesma. Eu estava a dizer que o meu corpo não era capaz. Uhum. Uhum. E quando nós desconstruímos essas limitações autoimpostas, é incrível o shift que dá. Porque esta alteração que eu tive no corpo, eu tenho a perfeita consciência que se refletiu em muitas outras limitações do ponto de vista psicológico. Exatamente.
exatamente. Porque está relacionado, está completamente relacionado, não é? E nós esquecemos muitas vezes. E a dança, Inês, qual é que é a tua perspectiva sobre a dança? E só fazendo aqui um parênteses, eu aqui, agora por acaso não tenho feito muito isso, mas eu quando preciso de libertar energia, sabes, tipo catarse, Uhum, é uhum. pôr a música alta e dançar. Isto foi sempre uma terapia enorme para mim. Como é que tu colocas aqui a dança no meio da tua formação em Uhum, dança, no uhum, trabalho uhum. individual com as pessoas, aqui nesta consciência corporal? Então, eu gosto muito daquela frase que muita gente diz, que é: "Eu não sei dançar", não é? Isto é algo que se ouve recorrentemente, "Mas eu não sei dançar, eu não sei dançar". E a dança é algo que nos, ah, digamos que invoca a nossa criança interior. E nós estamos aqui, não é, num podcast a falar sobre a mulher, mas a mulher tem que ter dentro de si a sua criança e tem que ter uma criança dentro de si muito, muito saudável, ou pelo menos trabalhá-la muito. E a dança faz isso muito bem. Porquê? Porque nenhuma criança pensa, por isso é que é incrível nós estudarmos a nossa própria criança. Nenhuma criança pensa que não sabe dançar, ou que não sabe cantar, ou que não pode fazer, ou que não consegue. Imagina, Vanessa, não é? Isto é um exemplo que eu dou às vezes às minhas clientes. Quando estão a fazer algo, se calhar, um bocadinho mais difícil, não é? Do ponto de vista físico, mais challenging. Se uma criança tivesse completamente consciência de tudo o que lhe pode acontecer quando ela está a aprender a andar, isso deve ter sido a coisa mais assustadora que nós já fizemos na vida, não é? Que é É pôr de verdade. pé e dar passos com todos os perigos que estão à nossa volta. Portanto, a Sem rede, sem ninguém a segurar-te. ninguém segurar e lá vão elas e conseguem, caem de rabo e voltam-se a levantar. Bom, quem nos dará a nós continuarmos a trazer esse espírito, porque isso é algo que nós perdemos. Então, eu costumo falar muito, e na leitura de Aura nisso, tem a ver com a nossa glândula do timo. E o timo é uma glândula que nasce, é uma glândula muito relacionada, não é, com o fight or flight, com a adrenalina, mas é também o que nós chamamos na leitura da aura, no Reiki, é a glândula da alegria de viver, ou o chakra da alegria de viver, porque ele abre completamente quando eu me sinto segura, em confiança, mas ele fecha em situação de perigo, não é? E muitas vezes o aperto do peito, a ansiedade, é o timo, não é o coração, não são os pulmões, portanto é este órgão que existe, é um chakra que está aqui, ele existe fisicamente, muito especial. E a criança nasce com ele completamente aberto, portanto ela não quer saber quem é que me está a ver, quem é que não está, se eu consigo ou se eu não consigo, essas métricas não existem. Ela sabe que tem um objetivo e que quer fazer algo. Então bora, então vamos. E muito o que eu trabalho com as minhas clientes e que a dança me permitiu trabalhar em mim é essa abertura saudável em segurança do time e perceber no corpo, não é? Uau, mas eu consigo, eu posso, e a sensação a seguir é incrível. E sobretudo quando nos despimos, que é muito o julgamento do outro, e isso é aquilo que, sobretudo a nós mulheres, ancestralmente, não é? Está lá Sim. muito. O julgamento, o peso. Vocês vão ouvir a música Tento na Língua, de 2 artistas que eu adoro, a Yolanda, e a Carolina Deslandes, ou a Bárbara Tinoco, é uma delas. Que é uma música incrível que diz isso mesmo, não é? O lugar da mulher é quase, ok, para estar caladinha, para não dizer nada, para não fazer, para não dar nas vistas. E apesar de nós já não termos assim, e tanto eu como a Vanessa adoro que estamos as 2 com verniz vermelho, que é mesmo muito, muito O verniz que puxante. agora Exatamente, é uma grande e o consciência corporal. e que agora há aí uns movimentos retrógrados, não é, de mulheres a dizer: "Verniz vermelho, nem pensar, cores vivas", não é, há aí uns Exato, movimentos estranhos, há aí exatamente, umas exatamente. criaturas interessantes a surgir. É. Mas continuem. Então, sim, enfim. Então acho que começa muitas vezes por este, ok, sair da nossa própria casca. E eu só consigo sair da minha casca e saber exatamente quem sou, muitas vezes então no corpo. Eu posso fazer horas de terapia e estar ali, mas se eu depois não for para o terreno experimentar, então não é, eu lembro-me, e há clientes que eu acompanho nesse sentido, de incitar, passa tempo sozinha. E há mulheres que para elas é ainda impensável irem jantar sozinhas, irem ao cinema sozinhas e muito mais viajarem sozinhas. E é neste âmbito que eu crio agora o meu projeto de retiros e vou ter o retiro em Marrakech a começar daqui a 3 dias. Porque
eu posso tudo. Uma coisa é se tu me disseres assim: "Não, Inês, mas eu não quero de todo viajar, eu não quero ir ao cinema sozinha". Isso é uma coisa, não é? E isso é o teu limite, eu não quero, e estás todo o teu direito. Outra coisa é dizer: "Ai, eu gostava tanto, mas não consigo". Tá, aqui já pegou. Aqui há qualquer coisa que nós queremos, há qualquer coisa que a mulher quer trabalhar, porque senão ela nem dizia isso. Então, é tão importante ouvir esta voz da alma, que eu muitas vezes digo, e é no corpo, não é? A primeira vez que eu se calhar vou experimentar ir ao café sozinha, ou vou usar, não é, pintar as minhas unhas de vermelho, vou ver como é que eu me sinto. Isto é o corpo é este veículo para eu me experimentar, para eu usar, não é, para eu me permitir ser realmente quem eu quero ser. Se eu quiser amanhã pintar o cabelo de preto, vou ver o que é que dá, depois volto a pintar de outra cor, não é? Então, voltando à primeira frase que eu disse, que o corpo é um veículo, o corpo é um veículo, vamos acrescentar, de experimentação. A minha alma é milenar ou mais, mas o meu corpo é aqui, não é? É efêmero. Ele vai viver se calhar 85 anos, 90, 95, vai depender, na melhor das hipóteses, não é? Algumas de nós com certeza chegaremos 100, 100 e pouco, a nossa longevidade aumenta e aumenta, e é só isso. E nós preocupamos tanto com o trabalho que eu vou ter, se aquilo vai correr bem. Estamos tão perdidas ainda neste mundo 3D do julgamento e tenho que provar e tenho, devo. Depois esquecemos que isto é uma experimentação, isto é uma experiência. E quando eu tenho clientes que me dizem, eu adorava era despedir-me e ir 6 meses para Bali, eu digo-lhes, mas do que é que tu estás à espera? Então, organiza-te para tal, se isso é algo que está no teu campo de visualização, se isso fala à tua alma, quem é que te está a aprender? Somos nós próprios, os tais traumas como tu falas, não é? E estes traumas, ou estas sensações, se tu reparares, Vanessa, elas estão presas no corpo, na mente, o teu corpo. Quando o corpo dá o primeiro passo, desbloqueia. Se eu pintar a unha de vermelho, há qualquer coisa que desbloqueia, não é? Se eu saltar de paraquedas, uau, então há muito mais que desbloqueia. Então o corpo ajuda-me nestes passinhos, tal como me ajudou a darmos os primeiros passos, literalmente, enquanto crianças, ele ainda está aqui. Mas o que é que acaba por acontecer? Eu escondo-me atrás do computador, eu tenho o trabalho, eu tenho os filhos, eu estou tão ocupada, eu não consigo. E nós estamos a não só a reprimir emoções, mas a reprimir sonhos e desejos que estão dentro do nosso corpo, que eles estão aqui para serem concretizados ou realizados enquanto Vanessa Santana, enquanto Inês Sutelino, enquanto Maria, Fernanda, são os sonhos desta vida, não é? Isto é tão importante. Então, o corpo deveria ser aquilo que me dá também independência, havendo saúde, não é? Eu podendo para uau, então bora, porque há tantas pessoas que não podem, não é? E que estão presas por questões de saúde, há tantas pessoas que já partiram, que é tão importante percebermos que isto é só uma experiência. E há imensos, não é? Desde escritos de Buda, Dalai Lama, que falam disso mesmo. Isto é uma experiência, então que experiência é que eu quero realmente viver? Ou que experiência, não é? Red pill or blue pill? Eu estou a fazer por mim ou eu estou a fazer pelos outros? Então isto tudo toca muito nesta questão de passo a passo, levando o meu corpo, não é, a lugares onde se sente bem, feliz e seguro ao mesmo tempo. Portanto, é preciso também muito cuidado, não é, como tu disseste, eu não vou fazer algo completamente que me põe em risco, mas se eu tenho esse sonho, então eu tenho que fazer por concretizar. Eu mereço isso, não é? Eu tenho esse dever para comigo mesma. E muitas vezes nós colocamos o dever noutras coisas e acabamos por esquecer do nosso dever para connosco. Sabe, eu acho que à medida que os anos vão passando, há aqui uma expectativa ou há um acomodar à ideia de que eu não fiz antes, não é agora que vou fazer, não Uhum. é? E, por exemplo, eu sempre gostei, vou dar aqui um exemplo, eu sempre gostei de aprender a dançar o tango. Olha, e é uma das coisas, eu adorava saber, por acaso, esta é mesmo minha. Dançar o tango, para mim, quem me dera, adoro tango, adorava saber dançar o tango. E acabei por nunca avançar para o tango. Ah, Ainda não. ainda. Mas, se por acaso, para já não é o meu caso, mas acredito que haja pessoas que pensem, não aprendi até agora, não é agora que vou Uhum, aprender. uhum. Não é aos 40 ou aos 50 que eu vou aprender, não é? Então acho que há aqui também muito esta, quase como se fosse uma ordem cronológica para se fazer as coisas.
não é? Tiveste aquele tempo, não fizeste, agora olha, não é? Mas no teu caso as coisas não se processaram muito assim, pois não? Não, no meu caso foi mesmo muito diferente, porque foi ordem cronológica, porque, digamos, não é, fui para a faculdade, tirei um curso, iniciei uma carreira no que iria dar uma carreira de grande sucesso, podemos dizer, e onde era muito feliz também. Na questão dos relacionamentos foi mais difícil, não é? E ali a entrar e muitas de nós passamos por isso, a entrar na casa dos 30, existe aquela expectativa, não é? Está na altura de casar e ter filhos, então e agora? E eu tinha um relacionamento, mas não era nada feliz, era muito, muito tóxico e eu estava muito presa que, mesmo assim, ainda tinha que acontecer, não é? Tal era a minha loucura, num sentido de como é que eu ponho, não é? Um objetivo, seja meu ou seja imposto pela sociedade, imposto num sentido de foi recebi-o, mas não tenho bem a certeza se o quero, não é? Quase como o Ah, Penny Paper, não é? A gente tem que ir lá levantar as bandeirinhas, agora já passei por aqui, agora já passei por exatamente, aqui, é não uma é? checklist autêntica. A checklist. Exatamente. E para depois chegarmos à meia-idade, e a meia-idade são os 40 anos, se eu viver 80, não é? Então e agora? Mas eu se calhar não sou feliz. Eu tive os filhos e o marido, mas tenho um grande buraco interno e eu tenho muitas clientes a chegarem até mim nessa situação. Hum, E eu, lá está, tinha esse relacionamento tóxico que acabou por não avançar, graças a muita psicoterapia e psicanálise, não é? Eu percebi que tem que ser colocado um fim, porque não é isto que eu quero, não é? E tenho que ter a coragem de o fazer. E a partir daí a minha vida desbloqueou, porque é sempre assim, sempre tiras uma situação difícil, não é, da tua frente, tu desbloqueia. E a minha vida mudou realmente muito e para melhor. Até aos 34 anos, ter sido convidada no trabalho onde estava, como diretora comercial, a abrir um restaurante no Dubai, desse mesmo chefe. Portanto, o chefe José Vilés era o primeiro restaurante fora, de Portugal. E eu disse: "Claro que sim", porque eu sempre quis viver fora, não tinha tido ainda a oportunidade, já achava que não ia acontecer e mais, muitas pessoas que me diziam nesses 34 anos que eu tinha: "Então, mas agora é que vais emigrar? Então estás numa idade de ter filhos e casar, então agora vais sair do país?" E parte do meu ego dizia: "Pois realmente, se calhar, o que é que eu vou fazer à minha vida? Mas eu tenho que ir, porque eu estou a sair de o chamamento", e eu já via coisas, graças à terapia, não é? Que é das melhores coisas que podemos fazer, que já não conseguia não ver. Então eu fui. E na verdade eu sempre fui muito corajosa, mais até se calhar do que eu acho hoje em dia. Fui sozinha para o Dubai, onde estou há 7 anos, não tenho filhos, tenho 40 anos, mas nunca me senti tão bem como agora. Eu tenho um grande respeito por todas as mulheres que são mães. Tenho mesmo um grande respeito, admiração e, e às vezes acho que tenho mais consciência do que outras pessoas. Quão difícil é e da transição que é passar do não ser mãe até ao primeiro dia em que te tornas mãe e que a vida muda completamente. Eu acho que tenho muitas mães à minha volta parecem menos consciência do que eu própria que não sou mãe, que é muito interessante. E é aí que tu percebes em que modo é que tu estás a viver. É a checklist ou realmente tu percebes que a tua vida vai mudar para sempre. E eu acho que há muitas mulheres que não percebem ou não querem ver. Lá está. Mas para mim não fui mãe até agora. Também não sei se serei ou não serei. Não está completamente retirado, mas fazia tudo da mesma forma e não mudaria nada. Então eu posso dizer, Vanessa, isto quase que é muito estranho, mas eu posso dizer hoje, com esta idade, nas coisas que eu vivi, eu morreria feliz. Isto é algo que eu posso dizer. Tenho muita ambição e tenho muita coisa que quero fazer, óbvio, mas há uma sensação em mim que é: eu estou exatamente onde eu queria estar, como eu queria estar. Não há nada que eu tenha deixado por fazer. Há coisas que eu ainda quero fazer, óbvio, mas desde ir tirar o curso a Bali, ter viajado para mais de 40 países no mundo, a ter passado pelos maiores gostos de amor, não é? Que no sentido que me ajudaram também a encontrar-me depois deles. Então, ser ter saltado de paraquedas uma miúda que eu achava que nunca iria conseguir e filo. Então é aquela sensação de: "Ok, uau, tu realmente tu chegaste aos teus 40 anos como tu querias", se calhar não como eu achava que ia chegar, atenção, mas eu cheguei hoje eu sei que cheguei exatamente como eu deveria ter chegado e eu quero ter chegado. Então, eu acho que se eu poderia deixar aqui uma mensagem para outras mulheres, não é, neste sentido, é que nunca é tarde mesmo. Eu não sei que raio de coisa é que nós ouvimos e colocamos nos nossos, não é, nos nossos neurónios, nos nossos genes, que achamos que há um timing
Mas eu imagino, eu tenho clientes aos 70 e tal anos a abrir negócio. Eu tenho clientes, se calhar, a mudar de trabalhos, já depois dos 35, não é? Onde já existe uma maturidade emocional, uma grande consciência de quem nós somos, tudo é possível. E isto é algo que às vezes parece muito surrealista, mas não é. Depende é aquilo que eu quero. E eu acho que muitas de nós não ousam dizer aquilo que realmente quero. Se o que eu quero, está aqui alguém que nos ouve, se o que quer é tirar um ano sabático, ir para Bali, que é um dos sítios mais lindos do mundo, então vão. Estão à espera do quê? De morrer? É que quando eu morrer eu já não posso ir. Agora eu ainda posso. Então é tão importante nos levarmos a sério. Outra pista é as histórias que vos deixam, que vos inspiram, sigam mais dessas histórias, porque elas têm sempre qualquer coisa, hum, por trás delas. Por exemplo, eu sempre me super inspirei nessas pessoas que mudavam de vida, não é? Que eram capazes de largar uma carreira como eu de 15 anos, alto cargo, grande salário, de repente mudam de vida, e eu achava sempre: "Uau, uau, uau, estas pessoas são incríveis". Sempre, isto é uma coisa que eu me lembrei há pouco tempo, sempre tive imensa inspiração por casais que são mistura. Tenho um namorado indiano, tenho um parceiro indiano agora desde há 5 anos e foi assim a melhor coisa que me aconteceu. Ou seja, as histórias que nos inspiram dizem mais sobre nós do que aquilo que às vezes que nós achamos. Então é seguirmos mais isso. E o corpo é o veículo, porque eu não consigo fazer nada se eu estiver sentada, lá está, na cadeira. Mas se eu tomar aquele passo, eu vou comprar o bilhete de cinema para ir ao cinema sozinha pela primeira vez, vocês vão sentir mega felizes. Ou eu vou fazer aquele fim de semana e passar uma noite sozinha a qualquer lado. Eu fiz isso muitas vezes. É, são coisas tão pequenas, mas às vezes tão, tão importantes para cada uma de nós. E elas dão essa tal consciência corporal, que eu vou para ao cinema sozinha. Nos primeiros 20 minutos eu sinto awkward, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas depois eu desbloqueio e a seguir, se calhar, uau, uau, tenho que fazer isto mais vezes. Então é muito esta questão de acompanhar o corpo, não é? E de ir com ele e de confiar nele, porque ele puxa-nos para o sítio onde é suposto nós irmos, porque o corpo está aqui para viver esta vida intensamente, não é? E nós é que estamos na nossa cabeça e ficamos muitas vezes na retaguarda. E disseste muito bem, na retaguarda, sabes? E mesmo se o corpo não nos puxar, nós podemos puxar pelo corpo. Há já muitos estudos, não é? E certamente também tens conhecimento deles, que falam precisamente de como eu trabalho o meu corpo afeta todo o meu sistema nervoso central, parasimpático, etc. Então, desde o simples abrir o peito, colocar as mãos atrás da cabeça, levantar o queixo. Há estudos, e para quem nos está a ouvir, há estudos ao nível do cortisol, em que retiram uma amostra de saliva antes e 5, 10 minutos ou 15, agora já não me recordo, depois de fazer determinados movimentos corporais de empoderamento, os que são Uhum. feitos geralmente quando a pessoa está relaxada, quando está feliz, quando está tranquila, e os níveis do cortisol, que é uma das hormonas responsáveis pelo stress, diminuem após a realização desses movimentos corporais. Sorrir, mesmo que não te apeteça, relembra ao cérebro que tu estás a mover os músculos faciais, os músculos dos lábios, das mandíbulas, e o cérebro vai ficar confuso e vai achar que tu estás feliz, mesmo que não tenha um motivo mental ou emocional para o fazer. E vai começar ok, então é para rir, então o que é que eu faço quando nós rimos? Então vai desencadear todo o processo. Então, a terapia do riso aí, portanto, tudo isto faz parte, né, do corpo, deste embody, né? Quer dizer, eu gostava que houvesse uma palavra em português para isto. E não há uma tão boa. Incorporar, no fundo, não é? Incorporar o nosso próprio corpo, não é? Uhum. E eu sou apaixonada por dança, eu adoro dançar. Como é que tu trabalhas isto nas tuas clientes? Como é que trabalhas este embodiment das tuas Sim, clientes? a dança eu trabalho de 2 formas. Nós temos, digamos que eu trabalho através da consciência corporal, porque existe muito trabalho feito através de static dance, não é? Em que tu realmente queres perder o controle, porque é isso, ou até as meditações dinâmicas, que são incríveis, portanto, Osho fazia muitas delas e são incríveis, porque Ah, acedes, não é, a estados emocionais e pode ser às vezes mesmo muito duro ou muito feliz, depende, como é que tu estás, mas naquilo que eu ensino, pretendo ensinar a consciência corporal.
Não é tanto, ok, dança estática, vamos libertar tudo. Eu quero libertar em controlo, eu quero ganhar, eu quero empoderar-me. Então, muitas vezes, imagina, nós fazemos trabalho de coluna. Coluna vertebral é onde está tudo, não é? Todo o nosso sistema nervoso, todas as nossas pequenas ramificações, todos os nossos chakras, não é por acaso, não é? A energia Kundalini passa através da nossa coluna vertebral. Então, mas se tu reparares, nós somos muito básicas no nosso movimento de coluna. A coluna, para já dá direito ao dia todo, não se mexe mais. Quanto muito eu vir-me para a esquerda, para a direita. Muitas vezes, com o torcicolo, está aqui qualquer coisa, ficou bloqueada, não é? Dormi mal, nananã. Então, o meu trabalho passa muito por coluna. Como é que eu vou trabalhar todas através muito de spinal waves, tudo o que são as minhas vértebras e basicamente separá-las, porque as nossas vértebras elas funcionam quase num só, não é? Eu vou para a frente, vou para a esquerda, direita, para trás, é um bloco. Como é que eu desfaço este bloco? Porque neste bloco da minha coluna está preso muitas emoções, os meus sonhos, não é? Se eu falar do meu chakra sacral, portanto está tudo aqui. Então, como é que eu descolo todas essas vértebras e ao mesmo tempo também tudo o que vem com elas? Outro exemplo, a questão dos braços. Os nossos braços estão, a maior parte das vezes, muito colados ao nosso corpo, no telemóvel, ao longo do meu corpo, não é? Qual foi a última vez que alguém põe o braço para cima e se permite mover? Então, de repente eu ganho esta consciência que eu posso dançar e mover os meus braços à volta. Oh, uau, espera, mas eu sou capaz de mais coisas do que eu achava. Então, muitas vezes é através deste, como tu dizias, não é? Eu faço com o corpo, a minha mente, a minha parte emocional, o meu espírito vai sentir que pode mesmo. Então há este cruzar. E depois trabalhamos pernas. Pernas é muito interessante porque se calhar nós usamos tanto, não é? Anda para um lado e isso, e esquecemos muito dos nossos pés. Eu dou um grande foco nos nossos pés, porque é muito importante, tudo começa aí, é a nossa base. Então eu adoro andar descalça, recomendo muito, se puderem andar descalças, sem nada. Porquê? Porque se vocês olharem que eu sou gosto muito de analisar, não é, corpos, e ela depois trabalhando com o corpo, eu analiso o corpo das pessoas e elas dizem também isso diz muito sobre elas também, se eu analisar. Então, se vocês repararem um pé ocidental e um pé oriental, eles são muito diferentes. O pé ocidental, os dedinhos estão muito coladinhos uns aos outros, porque nós andamos sempre com estes sapatos que são péssimos para todas nós, desde que crescemos, desde crianças, e obrigamos a estarem ali os nossos dedos completamente encraqueados. Se vocês olharem para um pé oriental, chinês, indiano, que seja, vocês têm 5 dedos perfeitos, têm o seu espaço. E isto é a primeira coisa. Se eu não dou espaço ao meu pé para assentar como ele é suposto assentar, nós temos os ball of the feet, não é? Portanto, estes os náculozinhos que aqui estão no vosso pé, a maior parte do vosso peso deveria estar no vosso calcanhar, 60%, 40% à frente, nem é nos dedos, é mais aqui nesta parte. Mas se eu não lhes dou condições sequer para eles abrirem, então eu já estou a colocar em causa todo o meu corpo e até a minha pegada, não é? Eu sou, eu estou aqui. Portanto, eu trabalho muito a questão da dança, fit dance mesmo, e depois as pernas, é engraçado porque é uma continuação do nosso pé e muitas vezes o que eu mais ouço das minhas clientes, alunas, é: "Eu não sei o que é de fazer com as minhas pernas, parece que não temos criatividade nenhuma neste chakra inferior e nos nossos membros inferiores". Hã, Faz sentido, no fundo, não é? exato, Também há tantos anos. e estamos bloqueadas, pronto, fazemos o básico, então tão importante que é então as inversões, por exemplo, tudo o que são inversões significa tudo aquilo em que eu utilizo o peso do meu corpo nas minhas mãos. Pode ser handstand, o pino, como pode ser uma crow pose, não é? Portanto, a posição do corvo, até downward dog, que quem faz yoga, eu já estou meio peso, não é? Já está nas minhas mãos, e isso tudo ajuda a aliviar a pressão que nós colocamos nas nossas pernas. De repente, nós invertemos a posição do nosso corpo. E inverter a posição do nosso corpo também é muito bom para desligar a nossa mente. Porque se eu vou para o ginásio e tenho que levantar, ok, vou fazer uns agachamentos e depois vou fazer não sei o quê. Estou a ouvir um podcast, estou distraída, estou a ver as pessoas. Porquê? Porque eu não preciso de atenção nenhuma para fazer isso, não é? Eu só estou ali. Então, às tantas, lamento vos informar, mas nem vale a pena ir para o ginásio,
se não estão completamente comprometidas com o vosso corpo. Então eu só estou a fazer uma proforma, o músculo não vai crescer e vocês não vão perder peso. Agora, se eu coloco um tipo de exercícios como os que eu trago, utilizamos mais força do corpo, utilizamos exercícios de dança contemporânea, eu tenho que estar ali presente. Eu não posso estar distraída com mais ninguém, então deixa de importar se eu estou no ginásio, se eu estou no jardim, se eu estou sozinha em casa. É quase criar-se, e é isso que eu pretendo com as minhas clientes, as minhas alunas, é criar uma prática, uma self-practice. Não importa onde é que eu estou, como é que eu sei aquilo que tenho que fazer e aquilo que quero fazer pelo meu corpo. Então, a dança trazida neste ambiente de vários tipos de exercício é uma coisa incrível. Dança estática tem outro lugar, danças de especialidade, não é? Bachata, salsa, que eu adoro, é outro tipo de dança. Agora, digamos que aquilo que eu preparo as minhas alunas é para poderem vir a dançar o que quer que seja. Imagina que queres dançar tango, não é, Vanessa? Depois de umas aulas comigo, tu vais sentir, ok, estou preparada para tudo. Porque é essa a tentação. Primeiro eu empodero o meu corpo e a seguir, se calhar eu faço clique e ganho aquela coragem que faltava. Eu tive alunas já de dança, que só fazemos dança, nós não fazemos mais nenhuma terapia juntas. Já se despediram de trabalhos, já mudaram de relacionamentos, tiveram coragem de terminar situações em que estavam. E tu pensas assim, uau, é incrível. Porque é que nós não estamos mais vezes a conectar com o poder do nosso corpo? Porque de repente, se eu tenho poder no meu corpo, não é como tu dizias, se eu consigo dobrar a barra de ferro, então saiam da minha frente que eu vou conseguir fazer tudo, não é? E nós esquecemos esse poder. Então é bom que nos vamos lembrando dele e que estejamos realmente presentes no nosso corpo. Às vezes até só o ar de estar sentado, olhar para o teto, respirar, o corpo já se sente tão bem. Eu não estou a fazer 500.001 coisas, não é? Porque nós utilizamos o corpo, claro, a máquina está a lavar, vou ter que estender a roupa, vou cozinhar, vou buscar as crianças. Claro, nós estamos a usar o corpo, mas não estamos presentes no nosso corpo. Nós Não estamos a estás usá-lo apenas para fazer coisas e não para fazer coisas por nós, não é? Ou para o deixar. O corpo adora sair da zona de conforto. Assim, só para terminar esta parte da dança, que eu acho também importante, ao contrário do que é, ok, eu vou para o ginásio levantar uns pesos, fazer uns agachamentos, comprometam-se com algo que vocês tenham que aprender. Isso foi life changing para mim. E eu comecei este processo, por isso é que eu digo que eu faço formação contínua em dança desde os meus 35 anos. Aliás, eu comecei dança aos 30, porque foi um objetivo, sempre adorei, e fiz performance aqui no Olga Cadaval, entrei num estúdio de dança que amei, uma academia, para realmente aprender, e agora faço com uma professora que é assim, next level. E é das melhores coisas que nós nos podemos dar é a aprendizagem contínua, diálogo. E isto é algo que nem mulheres nem homens fazem depois de sairmos da faculdade. Nós vamos tão fartos de estudar e de aprender coisas que é uma parte de nós a seguir que, pronto, começamos a trabalhar e já está. Deem-se algo que o vosso corpo tenha que aprender e estar presente e vocês vão ver que a vossa capacidade cognitiva aumenta. Sobretudo quando falamos, ok, em longevidade e pós 35 e pós 40 anos. Então é assim algo que é mesmo muito, muito importante. Não é só aprender a ler um livro, é aprender algo que eu tenha de colocar o meu corpo em uso e tirá-lo da zona de conforto. Eu acho que isso é mesmo muito importante. e estavas a falar sobre isso, e eu estava-me aqui a lembrar precisamente que durante a altura do Covid, que estava em casa, e não tínhamos para onde ir e não podíamos ir, estávamos naquela fase do ai, como é que se chama? Do enclausuramento, quer dizer, aquilo era uma clausura. A forma que eu tive de manter a minha sanidade mental com tudo o que estava a acontecer, com pela primeira vez ter um trabalho consistente remoto, com os meus 2 filhos rapazes tão pequenos, na altura o mais novo estava na primária, pai no segundo ano ou no terceiro ano da primária, uma coisa horrível. O mais velho estava já, não sei, eles fazem 3 anos de diferença, portanto, pai no sexto ano ou no quinto, não sei, comigo a trabalhar em casa, o meu marido a trabalhar, então isto, psicologicamente foi, Claro. eu sentia-me uma leoa, sabes, eu tive mesmo um dia, e eu quando caí em mim, é que eu me apercebi tal e qual o que é que eu estava a fazer. Eu estava a andar da sala para os quartos em frente às janelas.
e depois voltava, tal e qual como uma leoa, uma pantera faz no jardim zoológico. Uhum, uhum. Ok. E foi aí que eu me apercebi, lá está, eu tive essa consciência corporal do que é que o meu corpo estava a fazer e que eu me senti eu estou presa, eu estou numa jaula, que é a minha casa, mas é uma jaula neste Uhum, momento, uhum, uhum. posso sair. E foi um momento de consciência corporal, porque a minha mente não estava a pensar, né, estava a pensar assim: "Ok, quero sair, não posso, agora estou aqui", mas o momento de a consciência da prisão efetiva foi quando eu vim para o meu corpo e me apercebi o que é Tá. que o meu corpo estava a caminhar a fazer. E foi, yoga, foi Uhum, Yin Yoga que me restaurou um pouco dessa sanidade e eu religiosamente eu nem tinha tapete de yoga, eu não tinha, e depois foi o meu marido que foi, acho que à Decathlon na altura, porque havia pois a Decathlon ainda estava aberta, ou havia assim ou num supermercado, não sei, que me trouxe um tapete, porque eu agarrava nos cobertores, ia no chão para não me magoar, porque há posições, né, para não dar, uhum. mas para mim não dava, lá está, limitações, mas para mim não dava. Ah, e o meu marido um dia chega-me a casa com o tapete de yoga e todos os dias, religiosamente, eu estava 30 minutos a descomprimir, a alongar, com né, com guia, hum, mas foi o que me, segurou aqui, psicoemocionalmente. Foi muito, este voltar para o meu corpo e a este cuidar da minha mente através do meu corpo. Da libertação, né, de releasing, né, estas emoções através de todas as posturas que a yoga, coloca, não é, uma coisa assim suave, muito yin, mas, até porque estava sozinha e sem vigilância, mas ajudou-me, assim, muito, muito. Portanto, se me ajudou nessa fase, num contexto tão específico, eu acho que ajuda qualquer pessoa em qualquer contexto, porque esta e há uma coisa interessante que é, tu há bocado, falaste sobre esta do timo, não é, de deixa Uhum, uhum, abrirmos, e eu agora também me estava a lembrar que nós efetivamente cada vez mais passamos mais tempo sentados em frente ao computador, numa secretária, ou mesmo que estejamos de pé, mas a postura é sempre muito uhum, contraída, né, nós contraímos, nós fechamos-nos muito. uhum, E horas disto, horas de uma coluna, né, fechada, né, de uma postura terrível, de não abrirmos os braços, porque lá está, nós nem sequer trabalhos manuais, a maior parte das pessoas tem, né, é tudo muito mental, é um mexer no né, os braços ao longo do corpo com o rato uhum, lado, as teclas estão em frente, né, tudo. Então o nosso corpo está preso, está uhum, contraído e psicologicamente, isto também nos dá uma sensação, da mesma maneira que se expandirmos vamos transmitir informação, o facto de estarmos contraídos também nos transmite muito esta noção psicológica da limitação. uhum, O campo uhum, da ação é limitado porque eu estou contraída, portanto o meu campo de ação é mais limitado do que se eu estiver expandida. Que me levou, e de certeza que tu também já ouviste falar, né, do Five Rhythms, da uhum, Gabriela Roth, e que para quem nos está a ouvir e não conhece, epá, veja, porque é extraordinário. Os Five Rhythms é assim uma coisa. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei enjoada, tal eram as emoções que eu estava a libertar. Enjoada, mas de eu parar e não conseguir comer mais nada aquele dia. Assim uma coisa, portanto vejam Five Rhythms, Gabriela Roth, e há outra pessoa também, um discípulo da Gabriela Roth, que é o Eric Everson, eu acho que estou a dizer bem o nome, que ele tem, porque tu falaste dos pés, e ele faz todo um trabalho, baseado no trabalho da Gabriela Roth, só nos pés, na postura da dança, com a importância que tu estavas a falar há pouco, de posicionar o pé, não é, da consciência. Eu cheguei a fazer uma aula com ele, gratuita, ele não está aqui, não é, mas online, e achei incrível que eu nunca tinha tomado consciência de como é a sola do meu pé, né, no chão, toda, os meus dedos no chão, todo o pé, eu nunca eu devo ter feito isto, pai, que há 4 anos, uhum, há 4 anos,
Portanto, até aos meus 39, eu não sabia o que era ter o pé. Eu não sabia a sensação. Acredito. Isto é ridículo. E é preciso que as pessoas ouçam isto. É, Ter a é. sensação do que é ter o pé totalmente no chão. Aos 39, Inês. Como assim? É o normal, é como nós estamos, educados, sobretudo em culturas, ocidentais, nós perdemos muito o contacto com o nosso corpo, mais ainda do que os orientais, não é? Tu vais à Índia e não há ninguém, muito poucas pessoas obesas, eles têm muita barriguinha, têm, porque é Hum, muita massala, a barriguinha, muito a barriguinha carinho, do Buda mas quase, não é? sim. Barriguinhas vejo muitas, mas a maior parte mas não há obesidade e não há ninguém que não se consiga sentar em squat, em malássana, no chão, não é? Tenham 10 anos, 20, 30 ou 80 ou 90. E nós não, nós temos muitos problemas, nós a partir de uma certa altura, nós começamos a ter problema das quedas, não é? Porque os ossos estão fraquinhos e problema O de equilíbrio. partir ancas, equilíbrio, então começa logo por aí, se o meu pé não está bem no chão, então eu não consigo, vai ser muito mais difícil equilibrar, porque nós já deformámos os nossos pés com o calçado, ponto, isso já é um ponto assente. Portanto, aconselho-vos muito a mudarem algum do vosso calçado para barefoot, porque faz toda a diferença depois na vossa postura, na vossa coluna, no vosso andar, no vosso humor, porque está tudo relacionado, não é? Um pé comprimido não pode ser de ninguém feliz. E nós depois temos ainda, não é, nestas culturas mais ocidentais, quase aqui uma dissociação, desconexão com o nosso corpo, não é? Quando as Uhum, pessoas é que não dizem: "Ai, não gosto nada de pés, não vou olhar para pés". Vocês nasceram com pés, meus amigos, vocês vão ter pés até o final da vossa vida, qual é o problema, não é? Há muito, muito tabu na nossa sociedade com a questão do corpo. Nós comemos até o tocar no talheres, pé. O tocar no tocar pé. no pé é uma coisa, Tocar né, no pé, tocar em comida com as mãos. Vocês vão a culturas orientais, eles comem com a mão. E não há nada mais natural e orgânico que é eu comer, comida toca na minha pele, que está limpa, e eu coloco na minha boca, e não um tal, algo de plástico ou de madeira que vem à minha boca trazer-me comida. Portanto, há uma grande, grande desconexão nossa com o corpo, e isso faz com que depois muitas vezes, quando nos conectamos, existe grandes catarses, Vanessa, como tu falas, porque de repente eu, uau, espera lá, mas isto, eu sou muito mais, não é, do que eu achava uhum. nestas pequenas coisinhas que são muito grandes, porque é o nosso corpo, somos nós, é uma identidade própria muito grande. Então, as culturas orientais inspiram muito neste sentido, não é? Nós somos muito diferentes, Oriente e Ocidente, mas há tanta coisa que vem do Oriente que nós nem nos apercebemos. O próprio yoga, ele foi criado há mais de 5.000 anos e quando nós olhamos para a cultura ocidental e falamos há 2.000 anos atrás, não é? Antes, depois de Cristo, que nos parece já uma coisa tão longa, não é nada ao pé daquilo que eles trazem, daquilo que eles fazem. Não é nada. E tu O falaste do yoga, Vanessa, e o yoga salvou a minha vida quando eu mudei para o Dubai, porque eu tinha muito, muito trabalho, horários muito difíceis, estava à frente de um restaurante, não é? Que se ia tornar um dos mais famosos do Dubai, portanto, assim, muito, muito, um mercado muito competitivo, e aquela hora de yoga em que eu ia para um estúdio treinar, não é? Praticar, uau, mudava todo o meu é incrível, não é? mood e todo o meu dia. E lá está, não quer dizer hoje em dia faço menos yoga, faço mais a minha prática, não é? Vou menos a aulas. Eu acho que é importante é nós que nos conectemos com algo, uma prática. Pode ser Uhum. correr, pode ser, não sei, pode ser dança. Agora, ouçam também os vossos sonhos, como o da Vanessa. Agora, Vanessa, vamos querer saber quando é que vais começar a dançar tango. Aquilo que vocês tenham como Ai, já não foi agora, até agora não é. Estou a exato. brincar, estou a Eu brincar, sempre estou a brincar. adorei, sempre quis aprender a dançar, sempre quis mudar de país, sempre quis. Vocês ouçam mais isso, porque quando não seguimos, vai sair uma frustração mais tarde ou mais cedo. E quando realizamos, de repente desbloqueia-se. Isso é que é o mais engraçado. É porque são pequenos chamamentos e níveis, imaginem quase como níveis que vamos passando, que o nosso corpo nos está a deixar uma pista, está a dizer, Vanessa, bora para o tango, porque quando houver o tango, depois vai acontecer qualquer coisa a seguir no nível a seguir. Só que nós não vemos isso, não é? Nós só vemos,
disparado, então agora vou aprender a dançar, porque agora com esta idade não tenho tempo, e damos as desculpas todas do mundo. Igual, igual, nós somos todas assim, sobretudo mulheres que temos tanta coisa para fazer, não é? Que somos Sim. as multitasking por natureza, existe sempre qualquer coisa para fazer. Mas ponham à frente estes sonhos. Eu diria que é tão importante e é aquilo que nos vai levando também no desbloqueio do nosso corpo, não é? E na tal consciência corporal. Olha, e tu falaste há pouco, eu tenho que trazer isto também, tu falaste há pouco, né, da nossa sociedade, 2000 anos antes de Cristo, e temos tanta sabedoria que, a nossa cultura ocidental, muito por motivos, económico-cristãos e pronto, não vamos entrar nesses pormenores, mas fomos obliterando da história. Uhum. Como é o caso do yoga, como é o caso de inúmeros, conhecimentos, por exemplo, a astrologia não nasceu no Ocidente, a astrologia nasceu na astrologia védica, que é a mais antiga, e nós falamos, ai, a Odisseia de Homero, este aqui, o Mahabharata, né, e tu deves saber do que é que eu estou a falar, o Mahabharata é a maior odisseia do mundo, é a maior epopeia, é a maior história do mundo até hoje. Isto foi escrito, eu já nem sei, 5000 anos, 7, eu não sei. Ah, foi escrito há milhares de anos e conta a maior história de to não há igual, não há comparação, não há Homero, não há nada que se compare ao Mahabharata, não é, na Índia. E eu não sou nada fundamentalista e acho que todas deveriam era conseguir, aculturarem-se umas às outras, aprenderem e trazerem cada uma o que é, importante, não é? Mas é tão urgente trazer aqui que o conhecimento não é só este conhecimento atomista, ah, pós, Einstein ou pós Newton, não, já havia, relatividade antes da Newton a descobrir, portanto, as maçãs já caíam antes dele levar com ela na cabeça. Exatamente. Olha, Inês, eu estou a adorar a nossa conversa, acho que era um tema super importante para trazer aqui, Uhum. eu amo. E que me recorda aqui também, né, desta necessidade de eu retomar a minha consciência corporal também. Hum, onde é que as pessoas te podem encontrar? Só no Dubai? É só no Dubai? Estou no Dubai, sim. Eu manifestei a vida dos meus sonhos, então eu vivo, e também como não tenho crianças, é mais fácil realizá-la dessa forma, não é? E estou cerca de 2/3 do ano no Dubai, 1/3 do ano em Portugal, mais ou menos. Eu sempre disse que queria viver num país sempre com verão, e Hum, acabou por acontecer. Como no verão lá está muito calor, eu cá por ir para o nosso verão, que é maravilhoso aqui. Por isso eu estou no Dubai, sim, mas, todas as minhas sessões são feitas online, portanto é muito fácil pelo Instagram contactarem-me se alguém, não é, sentir essa vontade e até perceber mais. Eu faço muitas vezes discovery calls com algumas clientes para elas perceberem o método e hum, e ensino one to one. Portanto, eu já fiz algumas aulas de grupo, neste momento, num ambiente online, eu faço as aulas todas individuais e personalizadas às necessidades de cada mulher, a maior parte das minhas clientes são mesmo mulheres, e tenho esta vertente de corpo apenas, ou tenho uma vertente, não é, de mentoria, onde o corpo pode estar incluído, digamos assim, mas sobretudo ajudá-las a desbloquearem os seus sonhos e a chegarem mais rapidamente, não é, àquela aonde elas querem chegar, porque nós sabemos sempre onde é que nós queremos chegar, é só termos alguém ao nosso lado que nos suporta e que nos relembre que é possível, então é muito isso que eu faço em sessões 1 para 1 e depois dou acompanhamento também, até às vezes alguns meses com algumas clientes para as suportar a tempo inteiro. Como sou reikiana, a energia de reiki está sempre em mim ao mesmo tempo, portanto é algo que já faz parte, não é? Quem está comigo, então o reiki vai lá estar, já é um add value, já está incluído. E depois gosto muito de fazer eventos presenciais, normalmente 1, 2 vezes por ano faço-os em Portugal e tenho os retiros, portanto, para quem sentir, não é, vontade de viajar, vamos ter Dubai em dezembro e depois mais destinos para o Oriente, em 2026. ai, Então, que sim, assim muita coisa a acontecer e muito feliz, eu própria, não é, ter tido a coragem de seguir os meus próprios sonhos. Por exemplo, os retiros é algo que eu queria já fazer há imenso tempo e lá está, tu dás o primeiro passo e depois as coisas acabam por acontecer.
Acabam por ir desenrolando, não é? Isso mesmo. Mas pelo meu Instagram conseguem ver toda a informação, está lá tudo. Que eu vou deixar, obviamente, na legenda. Obrigada. E agora a última pergunta, que é a pergunta da praxe aqui do nosso Hum. podcast Fora do Roteiro, é: quem é a Inês Soutelino fora do roteiro? Sem máscaras, sem papéis, quem és? Sou uma apaixonada pela vida. Se eu me identificasse como alguém, eu amo cada detalhe e pedacinho da vida. Sou uma eterna sonhadora também, mas que concretiza, sabes? Não é eterna sonhadora, estou a sonhar isso. Não, 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 não. Do És género, uma manifestadora. projetadora, uma Eu não percebo manifestadora, nada tá? de human design, Apesar de mas ser projetora, eu sou projetora e por isso adoro guiar os outros. Mas tenho um, não sei, eu sou movida pela paixão da vida, sabes? De para onde é que eu quero ir a seguir, o que é que me faz bem agora e muito nesta experiência. Isto é uma experiência, então eu costumo dizer: vamos levar menos a sério a vida para podermos levar mais a sério os nossos sonhos e aquilo que nós viemos fazer. Esta sou eu. ai que lindo, adorei, adorei essa frase que tu disseste. E há pouco também tu falaste, isto antes de termos começado o nosso podcast, e eu tenho que dizer esta frase que foi tua, que foi: tu gostas muito de pegar na tua música, vais correr, vais dançar onde tiveres que dançar, não é? Na tua rotina diária, paras, danças num parque, danças onde tu estiveres. Sim. E falaste uma frase que eu adorei, que foi: e não me importa se as pessoas vão olhar, pois que olhem e inspirem-se. Sim. Então, para quem nos estiver a ver, é esta frase que eu vou deixar: olhem e inspirem-se na Inês, porque é muito importante retornar ao corpo, retornar a casa, né? Esta casa aqui, que é o Mesmo, nosso corpo. mesmo. E obrigada pela tua Obrigada presença. eu, Vanessa, foi um gosto, muito, muito, muito feliz de aqui ter estado contigo, muito grata, és maravilhosa, tens uma energia incrível, então foi assim foi super acolhedor aqui estar, foi super casa também, estamos aqui as duas. Que Muito bom, obrigada meu mesmo. amor. Obrigada. E obrigada a quem nos está a ouvir, e vemo-nos e ouvimos-nos para a semana.